Vamos lá, gente, estamos conversando sobre Lucas. Você sabe, a ideia dessa série de conversas é tentarmos entender melhor o que Lucas quis dizer a Teófilo, já que ele escreve o seu relato, que hoje é para nós o Evangelho de Lucas, a esse homem chamado Teófilo, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. E nós temos tentado entender algo muito precioso, que Lucas diz lá no versículo 4, logo no primeiro capítulo, assim, para que você tenha certeza das verdades em que você foi instruído. Essa é a palavra de Lucas a Teófilo. Tudo que eu vou escrever aqui é para que você tenha certeza das coisas que você aprendeu. Por isso a nossa preocupação em olhar tudo que Lucas escreveu a partir dessa ótica de quem escreve para um amigo, de quem escreve para alguém, fortalecendo a sua fé e trazendo os valores do reino naquilo que escreve. Semana passada nós conversamos sobre o capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 30, quando Jesus ele é enviado pelo Espírito Santo a Nazaré. Lembre-se que essa é a região da Galileia, onde Jesus nasce, onde ele cresce. Por isso, inclusive, que a gente chama Jesus de Nazaré, essa é a ideia, não é? E ali Jesus visita uma sinagoga, como ele fazia costumeiramente, abre o rolo bíblico, não é? A Torá, ali na sinagoga, e ele lê o texto que para nós hoje está em Isaías capítulo 61. Não era a realidade deles ali, essa coisa de divisão em capítulo, versículo não existia, mas enfim, Jesus lê o texto de Isaías 61, onde o profeta Isaías fala da chegada do Messias e do seu reino. E Jesus diz, esse tempo chegou, reafirmando a sua messianidade e reafirmando a chegada do reino. O que acontece é que Jesus é rejeitado pelo povo, o pessoal bota Jesus para correr e é realmente uma coisa triste ver que eles não recebem aquela realidade apresentada por Jesus. E nós hoje iremos dar sequência ao texto, mas antes de entrarmos no texto, eu preciso lembrar a você que Lucas quer enfatizar a Teófilo também, entre algumas coisas, a inauguração do reino feita por Jesus, a chegada do reino, o futuro que vem invadir o presente, o futuro perfeito de Deus, aquilo que viveremos, não é, quando Ele realizar aquela situação toda de restaurar o cosmos, restaurar tudo, e o reino se fizer presente completamente entre nós, essa realidade chega até nós. Não completamente, mas parcialmente, daí vem aquela ideia teológica do que é agora, mas ainda não é completo, né? O reino que já chegou, mas ainda não chegou completamente. E Lucas quer deixar isso claro também para Teófilo e para nós. É interessante que a primeira fala de Jesus no Evangelho de Marcos e de Mateus é: arrependam-se. Jesus repete o que João Batista vem dizendo, arrependam-se, ele fala sobre isso. Mas em Lucas, a primeira fala de Jesus em Lucas é a afirmação dessa leitura que nós fizemos semana passada. Isso já se cumpriu, o Messias está diante de vocês e o reino de Deus já chegou. Então Lucas deixa o anúncio do arrependimento para João Batista. Quando ele registra a fala de Jesus, ele registra a fala de Jesus na sinagoga, dizendo, o reino já chegou. O que foi anunciado por Isaías, hoje é uma grande verdade e está diante de vocês. A partir daí, começa um movimento muito interessante. Jesus começa a curar, a praticar exorcismos e a ensinar. E a gente não pode perder o link de que Jesus está apresentando o seu reino. É a partir dessa realidade que a gente vai entrar agora na sequência do texto. Com a chegada do reino, chega a cura, chega a libertação. Com a chegada do reino chega a palavra que realmente transforma a vida do ser humano para que ele seja a imagem de Jesus Cristo. É esse caminho que Lucas está trilhando e é por aí que nós vamos também. A partir disso é que nós lemos o trecho que nós leremos agora. Nós leremos a partir do 31, e eu vou fazer como eventualmente faço aqui, vou picotar o texto para que a gente leia,
pare um pouquinho, perceba o que está acontecendo, e a nossa ideia de conversa hoje vai sendo construída dessa maneira. Então vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 31 diz assim: Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Nós vamos continuar lendo, mas guarde aqui que Jesus está ensinando, isso é importante. O 33 diz: Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: se queres, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se, saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinhança. Vamos parar por aqui, depois a gente continua a leitura do texto. Importante a gente perceber, como eu disse, que Lucas registra Jesus ensinando. É o que ele está fazendo dentro da sinagoga. E depois ele pratica um exorcismo. E ele não dá chance para o diabo, ele não dá chance para os demônios, ou para o demônio que toma conta daquele homem. E essa ação de Jesus de exorcismo causa espanto. No versículo 32 diz aqui que ele fala com autoridade. Essa é a reação das pessoas que veem Jesus exorcizando aquele demônio. E a sua autoridade realmente espanta todos. Ele prega com autoridade e ele exorciza com autoridade. O que é que está acontecendo aqui, gente? Jesus está confirmando a sua autoridade através desses atos de exorcismo e de cura que a gente vai encontrar daqui a pouco no texto. A autoridade de Jesus sobre os demônios é total. Ele prega com autoridade e ele expele demônios, repele demônios, expulsa demônios, se assim você preferir, também com autoridade. O exorcismo praticado por Jesus evidencia que a sua palavra tem autoridade. É interessante que a reação das pessoas é uma perplexidade. Ele fala com autoridade e ele expulsa demônios com autoridade. Jesus está mostrando que ele é o Messias, e ele está mostrando que o reino de Deus, cheio de liberdade, com poder de libertação para o homem, chegou. A finalidade do exorcismo é manifestar compaixão pela pessoa? Sim, com certeza. Jesus não se agrada de ver um homem, um ser humano à semelhança de Deus, tomado por demônios. E ele realmente, de uma forma muito rápida e prática, resolve isso. É a manifestação da sua compaixão, claro, mas é manifestação também da sua identidade. Ele está mostrando quem ele é. Ele está mostrando que a sua palavra tem poder. Esses atos de exorcismo, eles realmente chancelam a autoridade da palavra de Jesus. Vamos seguir o texto. Diz assim no 38, a partir daqui nós leremos um milagre de Jesus. Olha que interessante. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Simão é Pedro, né, gente? Você sabe. A sogra de Simão, ou Pedro, estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Tirando as piadas de sogra que sempre aparecem depois que a gente lê esse texto da cura da sogra de Pedro, tipo assim, dizem que esse foi um milagre que Pedro não gostou muito. Piada pronta, né? Mas tirando as piadas de lado, o que nós vemos aqui é uma cura muito interessante de Jesus, demonstrando mais uma vez compaixão e autoridade. É mais um tipo de manifestação de autoridade de Jesus. Ele prega, expulsa demônios, confirmando a autoridade da palavra, e agora ele cura, confirmando também a sua autoridade.
É interessante que a palavra usada por Lucas aqui é repreendeu a febre. É praticamente o mesmo tipo de ação que ele teve contra os demônios daquele homem que nós lemos agora há pouco. Agora ele exerce essa mesma autoridade repreendendo a febre. E aquela mulher, a sogra de Pedro, é curada imediatamente, inclusive passando a servir a Jesus e aqueles que estavam com ele. Mas Jesus agora, na sequência do texto, cura e exorciza. Olha que interessante, ele exorciza, depois ele cura, e agora ele cura e exorciza. É o versículo 41, na sequência do texto, gente. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que haviam vários tipos de... Vou começar de novo. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao pôr do sol, as pessoas vinham até ele e traziam gente doente e gente cheia de demônios. É interessante isso, né? Primeiro Lucas mostra Jesus ensinando, depois Lucas mostra Jesus exorcizando, depois Lucas mostra Jesus curando, e agora Lucas mostra Jesus fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele está exorcizando e ele está curando. Esses exorcismos e curas realizados por Jesus, mais uma vez, tem Lucas aqui a intenção de reafirmar a autoridade da palavra que sai da boca de Jesus e o anúncio do reino que chegou. A gente pode tentar imaginar a quantidade de gente que foi alcançada por esse poder que emanava de Jesus, mas a gente nunca vai ter a certeza disso. Mas eu imagino que muita gente, muitas pessoas foram realmente alcançadas, ou libertas de demônios, ou curadas. O ministério de Jesus de 3 anos foi altamente produtivo, digamos assim, e esse registro de Lucas também mostra isso. Mas o mais importante é nós entendermos que Lucas está dizendo: veja o poder dele, o poder do Espírito Santo nele, Teófilo. Veja, ele prega, ele expulsa demônios e ele cura, e isso realmente reafirma a autoridade da palavra de Jesus. E sabe o que acontece depois disso tudo? Jesus volta a ensinar. Diz o 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, deserto provavelmente, as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Depois desse tour de curas e exorcismos, na manhã seguinte, Jesus se dirige ao deserto. As multidões querem que ele fique com elas. Fique aqui, Jesus. Se mantenha aqui na região da Galiléia, se mantenha aqui em Cafarnaum, nessas cidades aqui. E eles estavam, é claro, que interessados nesse poder manifesto por Jesus. Você imagina que essa era uma população carente, ferida, oprimida pelo Império Romano, empobrecida pela carga de impostos que Roma cobrava. A coisa era muito séria. E ainda eles estavam, com certeza, decepcionados com aquilo que a religião de Israel mostrava. Por quê? Os líderes religiosos de Israel pregavam sem autoridade, diziam uma coisa, eram hipócritas e faziam outra, tinham conchavos com Roma. Nós já falamos sobre isso nas conversas anteriores a respeito do próprio texto de Lucas, nos primeiros capítulos. É esse povo que está desesperado e que pede que Jesus fique, porque a sua palavra liberta, porque a sua palavra exorciza demônios, porque a sua palavra realmente cura. Mas Jesus, ele anuncia o ápice da sua missão. No versículo 42, ele diz:
é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Não é interessante que Jesus não diz, é necessário que eu vá para outros lugares, expulsar demônios, é necessário que eu vá para outros lugares, curar pessoas. Não, ele diz, é necessário que eu pregue as boas novas do reino. É isso que Lucas quer mostrar para nós. Tudo que Jesus está fazendo é pregar as boas novas do reino. Quando ele exorciza demônios, ele está pregando as boas novas do reino. Quando ele cura pessoas, ele está pregando as boas novas do reino. O ápice da ação de Jesus é a palavra, é o ensino, pregar e ensinar, é o ápice daquilo que Jesus veio fazer ao trazer a manifestação do seu reino, trazer a palavra viva, essa que ao ser vivida nos transforma em gente como Jesus. Esse é o interesse maior de Jesus. Pensamos muitas vezes que o importante é a manifestação da autoridade. Num texto como esse, é o que nós achamos que tem mais importância. Ah, ele curou, ah, ele exorcizou, olha que incrível. Mas se nós não entendermos que o mais importante é a palavra, é a apresentação do reino, que até esses fenômenos de manifestação poderosa de Jesus têm como objetivo sinalizar o reino, nós perdemos muito daquilo que o próprio texto quer nos ensinar. Portanto, Lucas aqui, gente, quer transmitir algo importante para Teófilo. E sabe o que é interessante nesse texto? É que Lucas usa todo tipo de instrumento para isso. A leitura de Lucas constrói um cenário que aponta para isso que nós estamos começando a entender. O importante é a palavra. Lucas se esforça tanto, gente, que ele usa um jeito de escrever chamado quiasmo. Aqui eu vou pedir graça de Jesus para te explicar isso. E faço questão de que você entenda, para você perceber quanto Lucas está interessado e quanto para ele é importante que Teófilo entenda isso e que nós também. Esse trecho todo que nós lemos, que vai do 31 ao 44, nós lemos e comentamos isso agora, como eu disse, ele usa um jeito de escrever chamado quiasmo. O que é o quiasmo? Vamos lá. O termo é usado para designar uma figura literária que implica em trocar a ordem dos elementos de suas sequências em um texto. Isso é usado bastante nas línguas mais antigas, ainda hoje. Poetas, pessoal que gosta de escrever coisas meio diferentes, usa isso, mas nas línguas antigas, bastante. No hebraico, nós encontramos isso nos Salmos. E aqui Lucas usa isso no texto do grego. Sarinha, coloca para a gente aí. Você separou esse trecho? Quiasmo está na tela? Está lá? Aí, ó, pronto. É que eu estou sem retorno aqui, tenho que virar para ver o que é que vocês estão vendo. Pronto, está na tela. Olha que interessante, gente. Aqui nós temos o resumo de tudo isso que nós lemos. Então você tem ali A1, Jesus ensina. Está no versículo 31, 32. É o primeiro trecho que nós lemos. Segundo trecho, eu classifiquei de B1, é assim que a gente analisa o quiasmo. Preste atenção que você vai entender, é rápido. Jesus exorciza, é o 33 e o 37. No meio, C, você tem aí a cura da sogra de Pedro. Aí você tem o B2, por quê? Porque Jesus, de novo, exorciza e cura. É o 40 e o 41, os versículos, não é? E no final você tem o A2, que é Jesus ensina. Eu não sei se dá para entender isso olhando para a tela, mas você percebe que o A é ligado com o A2. O A1 é ligado com o A2. O B1 é ligado com o B2. E no meio você tem o centro da coisa, que é a cura da sogra de Pedro. Sabe qual a imagem que melhor a gente entende isso daqui, gente? É um sanduíche. É um sanduíche. E Lucas escreveu assim propositalmente. É interessante a gente absorver isso. O que é que Lucas está querendo dizer? Primeiro você tem palavra,
depois você tem exorcismo, depois você tem cura, depois você tem exorcismo e depois você tem palavra. É um verdadeiro sanduíche. No centro você tem a cura da sogra de Pedro. É o centro desse quiasmo. Tem importância? Sim, tem importância, porque é uma ação compassiva de Jesus para com aquela mulher. É algo realmente importante. Nas laterais, segurando, digamos assim, o recheio da cura, você tem os exorcismos que nós lemos aí. Mas o que começa e o que termina o texto é ensino. Olha que interessante isso, gente. O que dá suporte ao exorcismo e à cura é o ensino. É isso que Lucas quer que Teófilo entenda e a gente também. O importante é essa base toda. Veja você, exorcismo e cura acontecem dentro de qual ambiente? Da palavra. É a palavra que dá esse suporte para que essas coisas aconteçam. E essas coisas dão autoridade ao ensino e à palavra de Jesus. Então, gente, Lucas, ele está enfatizando a obra de poder que dá autoridade à palavra de Jesus. É isso que ele quer que Teófilo entenda, é isso que ele quer que nós entendamos. Isso é importante porque nós sempre olhamos para exorcismos, curas e outras coisas que nós chamamos de milagres. A gente sempre olha isso como o mais importante. Eu sei, gente, que a gente espera isso de Deus, que a gente pode crer que Deus faça isso, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco eu até falo um pouco mais sobre isso. Mas nós não podemos esquecer que essas coisas não têm finalidade em si. Sabe como João chama esses atos poderosos de Jesus de sinais? Olha o que diz lá João 20:30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Por que sinais? Porque João, melhor dizendo, nesse momento, quer ensinar que aquilo que Jesus faz não tem fim em si mesmo. O fim de um exorcismo, o fim de uma cura, é mostrar quem Jesus é mostrar a autoridade da sua palavra, e é mostrar que o reino de Deus chegou e chegou para valer com poder. Que não há reino demoníaco que o suporte, que realmente as obras das trevas vão ter que recuar. É um sinal. É isso que nós precisamos sempre nos lembrar. Lucas, portanto, quer reforçar que o importante são as palavras que saem da boca de Jesus. É o que ele fala, que traz vida a nós. É o que ele fala, que transforma a nossa existência. É o que ele fala, que quando absorvido por nós, muda toda a nossa expectativa de vida e muda a nossa própria vida. Ele é o verbo vivo, que se fez carne por nós. Temos mais uma confirmação, sobre isso. Temos esse quiasmo aí, que mostra que tudo está dentro da palavra, mas temos o ambiente em que Jesus faz tudo isso. Sabe qual era o ambiente que Jesus faz tudo isso? A sinagoga. Olha que interessante. Jesus frequenta as sinagogas. A gente falou sobre isso semana passada. Lá no trecho inicial de Lucas 4,16, semana passada nós lemos isso. Olha só o que diz o texto. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Onde Jesus falava? Na sinagoga. E por que é relevante a gente saber isso? Porque a sinagoga é o lugar do ensino. A palavra sinagogue, no grego, quer dizer agrupamento, ajuntamento, assembleia de homens, onde o pessoal se reunia para aprender a lei. As sinagogas, gente, elas surgiram como um lugar de encontro para a leitura e para o ensino da lei, e isso ocorre no período do exílio babilônico, 597 a.C. Você lembra o que aconteceu?
O Império Babilônico invade aquela região de Israel e leva cativo, não é, o povo de Israel. Eles destroem o templo e o local do sacrifício agora não existe mais. Então eles vão para a sinagoga e eles fazem uma troca, digamos assim. O cumprimento escrito da lei se torna sinônimo de culto. O que antes acontecia no templo, agora acontece aonde? Na sinagoga. No templo se sacrificava, na sinagoga se aprende a lei. A lei, ela ganha uma importância muito grande. O ensino da lei ganha uma importância muito grande. Já era, a partir desse momento, explode a importância da lei e ela toma inclusive o próprio lugar de Deus. Essa ideia toda nossa de líderes religiosos hipócritas que diziam uma coisa e faziam outra, a gente está sempre falando isso aqui porque é o que o texto bíblico nos mostra no Novo Testamento, e Jesus realmente denuncia esse tipo de coisa. Tudo isso está acontecendo no ambiente da lei, por causa da lei. A lei que é praticada, mas não é interiorizada, não é vivida no coração. Mesmo depois que o templo é reconstruído, em 540, quando Ciro, né, dá essa ordem, e mesmo depois da reforma que Herodes faz, as sinagogas não fecham. Elas continuam abertas. Nos dias de Jesus, dizem os estudiosos, que haviam cerca de 500 sinagogas na região de Jerusalém. Onde Jesus faz o que faz? Na sinagoga. Lucas diz que a ação de Jesus acontece justamente num lugar próprio para o ensino, porque a sua palavra é o importante, é o anúncio do reino que ele traz, que liberta pessoas, que cura pessoas e que sinaliza o reino de Deus chegou. A implantação do próprio reino, a manifestação do reino tem a ver com a palavra. Ainda que as curas aconteçam, ainda que os exorcismos aconteçam, a palavra é a base da manifestação do próprio reino. Se houver sinais, mas não houver transformação de caráter que vem pela palavra, se houver sinais, prodígios e coisas do tipo, mas a palavra não fizer diferença na vida das pessoas, realmente há algo que fica para trás. E Jesus diz isso, por exemplo, lá em Mateus 7. Ele está denunciando, alertando a respeito da existência dos falsos profetas. E olha o que ele diz lá no versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Jesus está dizendo justamente isso. Pode faltar exorcismo e cura, não pode faltar a palavra que transforma a minha vida. O ideal é que a palavra que transforma as nossas vidas, essa palavra poderosa que sai da boca de Jesus, ela sustente tudo aquilo que Jesus quer fazer no nosso meio, exorcismos, curas e outros sinais. Mas a absorção, melhor dizendo, da palavra de Jesus é a porta para a gente viver o reino de Deus completamente. Há uma boa notícia para eu te dar aqui, e espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. É um esforço que a gente faz aqui para que a gente entenda junto tudo isso. Uma boa notícia para te dar diante dessa conversa toda. Primeiro, Jesus faz curas, exorcismos e outros sinais. Sim, a gente não precisa jogar isso fora. A gente não precisa se transformar em gente cética. A gente não precisa ser cessacionista ou achar que o Espírito Santo deixou de agir a partir de Atos, ou só agiu em Atos, como muitos acham e como muitos creem. Não, Ele está entre nós e Ele opera entre nós. Os sinais são parte da ação divina em nós.
Vamos nos lembrar que o reino antecipa o reino futuro, o reino que chega, traz até nós a ausência da dor, ou o livramento da dor. Lá não haverá dor. Aqui convivemos com ela, mas a chegada do reino anunciada por Jesus traz o alívio da ação de Deus em nós. Jesus cuida do seu povo. No tempo da tua dor, clame a Ele. No tempo do teu desespero, clame a Ele. É assim que eu faço quando a dor chega até a mim, ou a minha família, ou até você, e a gente junto vivendo aqui a comunidade. É assim que a gente faz. A gente chora com os que choram, a gente ri com os que riem, mas fazemos tudo isso pedindo a Jesus: tem misericórdia de nós. Somos como aquele povo, também oprimidos pela própria existência, suscetíveis às dores da vida, machucados pelas dificuldades da nossa própria existência, e podemos pedir: Jesus, tem misericórdia da gente, nos livra da ação do diabo, nos livra da ação dos demônios. Sim, alivia a nossa vida, nos ajuda, sim, essa é uma boa notícia, podemos fazer isso sim, mas precisamos ter cuidado, para não sermos aqueles que expulsaram Jesus da sinagoga, cobrando dele milagres. Você lembra que a gente falou sobre isso semana passada, né? Esse texto de hoje, ele tem muitos links com o que aconteceu no texto anterior e que nós estudamos semana passada. A semana passada nós lemos ali Lucas 4, 23, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus estava sendo cobrado por milagres que ele havia realizado em Cafarnaum. E Lucas 4, 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Esse pessoal ficou cobrando de Jesus: o que você está falando é verdade? Você é mesmo o Messias? Acho que não, acho que você é o filho de José. Por que você não faz milagres aqui também? Não sejamos esses. Não seja esse que se relaciona de forma interesseira com Jesus, esperando só o milagre, desejando só o sinal. Sejamos aqueles que entendem que a palavra é que nos transforma, que a palavra é que deve habitar em nós, que a palavra deve ter espaço em nós, que nós devemos ser reconstruídos, reconectados com Deus através da ação da palavra em nós, que sejamos aqueles que vivem realmente firmados nas palavras de Jesus. É claro que quando nós conversamos sobre isso, a ideia que vem até nós é uma ideia de uma palavra acadêmica. Legal, se você puder estudar o texto bíblico, bastante mesmo, faça. Leia boa teologia, escute coisas boas, pegue o texto bíblico e vai lá, firme e forte em cima dele. Mas se essa palavra acadêmica também não se tornar palavra viva dentro de mim e de você, de pouco importa. Se os milagres, sinais e prodígios acontecerem e eu não perceber o que está acontecendo, que Jesus está confirmando a sua autoridade, para que eu o siga como discípulo e me renda ao poder da sua palavra, eu vou ficar com a cura e vou perder o melhor, que é o que Ele quer fazer em mim, através da sua palavra. Palavras que realmente nos libertam e nos transformam. Lucas está dizendo a Teófilo: aprenda o que ele disse, Teófilo. Isso é o mais importante. Ele vai cuidar de você, Teófilo? Vai. Ele vai te socorrer no dia da tua dor, Teófilo? Vai. Ele vai repreender as obras do diabo? Vai. Mas aprenda, Teófilo, o que ele disse. Essa é a base de tudo. Participe do reino, Teófilo.
através da vida que há naquilo que ele disse, Teófilo. Deixe o que ele disse entrar em você e te transformar. Acho que essa conversa tem tudo a ver com a gente, não é? Porque hoje, e eu já estou encerrando, gente, fica tranquilo. Mas hoje eu preciso te dizer que o que a gente mais percebe é uma falta de interesse em saber aquilo que Jesus realmente disse. A gente parece mais aquele grupo de gente descrita por Paulo, levado por qualquer vento de doutrina. Fulano de tal está falando, está fazendo isso, deixa eu ir lá. Está acontecendo aquilo, deixa eu ir lá. Sim, Deus opera, o reino é dele, a obra é dele. Ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser. Mas no meio desse deslumbre por poder, se perde a palavra. E chegou a hora de nós pensarmos melhor sobre isso. É assim que o texto bíblico me ensina. Chegou a hora de eu conhecer Jesus e as suas palavras de verdade. Lucas está dizendo para Teófilo: ame o que ele disse, Teófilo. Ame o que ele disse, Teófilo. E o mais ele fará na tua vida, e o mais ele realizará na tua vida. Eu fecho essa conversa de hoje, irmão, dizendo isso para você. Que eu e você sejamos discípulos de Jesus, apegados ao que ele disse. O bônus de tudo isso, que é andar com Jesus, vem até a gente. Ele cuida, ele prospera, ele alivia a nossa dor, ele cuida da gente. Não tenha dúvida nenhuma. Mas que a gente seja gente que se importa com o que ele disse. E que o que ele disse molde nosso caráter, molde a nossa maneira de ver e viver a vida, molde as nossas reações, molde a nossa relação com os homens e com o próprio Deus. Essa é a minha oração, por mim e por você nessa manhã. Jesus, obrigado por essa conversa. Obrigado porque a tua palavra, ela é incrível. Ela é realmente a tua revelação para nós. Obrigado, Jesus, por essa manhã. E que tudo que nós conversamos, meu pedido é que não se perca no vazio de tantas outras coisas que nós ouvimos também. Mas que a tua palavra encontre lugar em nós. Desperte um desejo de te conhecer, sabendo que o demais o Senhor fará. Sabendo que o demais o Senhor operará na nossa vida. Nos ajuda nesse caminho, descontamina o nosso coração desse jeito errado e equivocado de pensar desses dias e nos faz amar ao Senhor, amando e vivendo o que o Senhor disse. Obrigado, dá-nos um bom resto de domingo e uma boa semana. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo, querido.